Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do nosso Deus. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim foi contristado. E escrevi-vos isto, para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é de todos vós, porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Amém? A igreja pode sentar-se com a graça do Todo-Poderoso. Amados, apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, aquele chamado fora do tempo para pregar o evangelho, para compor o colégio apostólico. Os apóstolos foram chamados com uma missão bem específica. Quando nós trabalharmos na escola bíblica sobre o Apocalipse e a escatologia de forma detalhada e aprofundada, que levará um tempo, né? É um livro maravilhoso, mas ao mesmo tempo muito misterioso. É um livro que a gente precisa ter muito cuidado quando vai estudá-lo, para não cair em excessos interpretativos que falem mais de opiniões e não de uma interpretação sincera do texto bíblico. Mas quando estudarmos, vamos ver que o lugar de Judas ele foi ocupado. Judas ele tirou a sua própria vida e ele precisou ser substituído, diferente dos apóstolos em Atos, que eram assassinados, que eram martirizados e não tiveram substitutos. Judas deixou uma lacuna esta que não foi preenchida por Matias. Os homens tentaram preencher essa coluna, só que quem chamou os apóstolos não foram os próprios apóstolos, foi o Senhor. Então é mister que quem chame o apóstolo que substituiria Judas seja o próprio Senhor. E é o que acontece em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. O Senhor chama Paulo da mesma forma, com algumas pequenas diferenças. Entre elas, Jesus estava em seu corpo glorificado. Ele chama o apóstolo Paulo para continuar a missão que Judas deixou em lacuna. Por que eu falei de Apocalipse? Porque lá nós vamos ver os 24 anciãos. E existe uma probabilidade muito grande que os 24 anciãos seja a revelação dos 12 patriarcas de Israel e os 12 apóstolos. Se for isso, não dá para ser 12 mais 1, que dá 13. 13 é um número ruim, talvez o número da besta. Mas, brincadeiras à parte, entendemos que Paulo, ele carrega algo diferente. Paulo, ele carrega algo único, uma força inigualável. Esse homem, ele resistiu à picada de uma víbora. Esse homem, ele resistiu a uma perseguição ferrenha. Esse homem, ele teve que ser enxotado de uma cidade em um cesto, porque ele tinha simplesmente reconhecido Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. Esse homem,
ele tinha muito conhecimento, ele tinha muito poder de Deus. Ele falava, pregava, multidões se convertiam. Mas ele era um homem que tinha desafios, ele era um homem que tinha conflitos, ele era um homem que tinha suas feridas internas. Homem de Deus também sofre. Mulher de Deus também sofre. Tem lutas e tem dificuldades que muitos não vão enxergar, mas Deus sempre olha por nós. O grande ponto é que nós não podemos deixar a dor nos afastar de Deus. Eu não vim essa noite dizer que Deus vai tirar essa dor. Eu não vim essa noite dizer que Deus vai tirar essa tristeza. Eu vim dizer para que tu continue confiando em Deus, mesmo em meio à dor. Paulo, esse grande homem, inclusive tem uma mensagem maravilhosa do pastor Hernandes Dias Lopes, ele faz um apanhado completo da vida do apóstolo Paulo. Depois me lembrem de colocar essa mensagem no grupo da igreja para que os irmãos ouçam. É uma mensagem que ele vai pegando cada ponto da vida de Paulo, cada sofrimento que ele teve. E ele não abandonou o ministério. Seja sincero. Teve algum momento na tua vida, talvez seja hoje, que teve uma luta, que teve uma dificuldade, que teve um entrevero, que quando você estava em exaustão, a primeira coisa que tu quis largar foi a igreja. Foi Jesus, foi o Evangelho. Não podemos. Nós não somos de ferro, mas não há motivo para largarmos. Não há motivo para voltarmos atrás. E muitas decepções, elas podem acontecer com pessoas próximas. Muitas decepções e tristezas podem acontecer com quem está do teu lado, com um familiar, com um membro da igreja, um irmão que tu confiou a vida. É o caso de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios. Paulo, mesmo passando por muita luta, muita adversidade, ele não se entristece por conta disso. Não me canso de repetir que em Filipenses, Paulo está preso. E preso, ele vira para a igreja em Filipe e o que ele diz? Alegrai-vos comigo no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos comigo. Ele estava preso. Aqui em Coríntios, ele não está preso. Aqui em Coríntios, Paulo, ele estava melhor, digamos assim, do que em Filipenses. Mas ele deixa claro a tristeza que ele está passando. Tristeza essa que tinha a ver com a igreja em Corinto. Homens na Bíblia passaram por tristeza. Homens na Bíblia tiveram medo. Homens na Bíblia tiveram conflitos internos. A saber, Elias. Elias, ele era revolucionário. Ele era muito diferente. Ele pregou e trouxe o céu abaixo, literalmente. Fez fogo cair do céu. Isso em 1 Reis 18. Quando tu lê 1 Reis 19, e se tu não tivesse lido o capítulo 18, tu ia falar, esse homem é um covarde. Esse daí não aguenta nada. Olha ele aí falando, temendo pela sua própria vida. Olha ele triste falando que quer tirar a própria vida. Olha só, mas esse Elias foi o que fez fogo cair do céu. Esse Elias foi o que moveu a mão de Deus. Esse Elias, ele olhou nos olhos de Acabe e desafiou ele.
Ele desafiou aquela endemoniada da Jezabel. Mas mesmo assim, teve tristeza, conflitos e dores profundas. E o que dizer de Moisés? Moisés, ele liberta o povo. Moisés, ele leva o povo embora. Só que ele chega no limite, vendo aquele povo murmurar, vendo aquele povo que com tanta luta ele conseguiu libertar pelo poder de Deus, sim, mas com muita luta, botando a vida dele em risco, botando a vida dele à prova. Moisés, ele chega numa exaustão quando ele vê aquele povo falando: era melhor ter ficado no Egito. Ora, irmãos, as pessoas libertas, elas preferiam estar nas mãos de Faraó, onde ele ditava o que tu vai comer, a hora que tu vai comer, onde ele ditava o que tu ia fazer sem nenhuma perspectiva de futuro. Preferiam ficar lá. É como muitos que estão em situação de rua, por exemplo. Pastor Iago Martins, ele escreveu um livro chamado A Máfia dos Mendigos. Ele ficou durante um ano indo de 2 a 3 vezes, por semana, dormindo na rua, com sua esposa e filha em casa. Por que ele fazia isso? Ele fez uma pesquisa experimental, ele viveu aquilo. E ele narra no livro dele o quanto de pessoas estavam em situação de rua. O quanto de pessoas que estavam vivendo na rua porque queriam. Elas tinham a oportunidade de voltar para as suas casas, mas estavam ali. Porque quando a gente lê eles falando, preferíamos estar lá no Egito ainda, a gente acha loucura. Isso acontece nos dias de hoje. Pessoas e mais pessoas que preferem viver na escravidão, na mendigância, mantendo o orgulho do que ir para suas casas. Moisés, ele vê aquilo e ele fica louco, ele fala: não é possível. Olha o peso que está sobre mim, ao ponto dele chegar em Números 11, verso 11 a 15, e falar: porque fizeste mal a teu servo. Basicamente, o que Moisés está dizendo é: por que me deste esse ministério? Por que me deste o ministério? Por que me fizeste esse mal? Que loucura. E muitos hoje, cobiçam isso. Cobiçam um púlpito. Cobiçam um pastorado. Como se fosse fácil. Como se fosse simples. E ele diz: eu sozinho não posso levar todo este povo. É pesado demais para mim. Se é assim que vais fazer comigo, mata-me. Desliga para mim. Mata-me de uma vez. Obrigado. Mata-me. Não dá para resistir. Agora lembremos, a Bíblia se refere a Moisés em Números 12, verso 3, como o homem mais manso da terra. Sabe o Xandão? É difícil, a gente imaginar, tirando ele do sério. Moisés era mais manso do que ele. Era mais calmo do que ele. E tiraram Moisés do sério. Porque não é fácil. Mas a pergunta que eu faço: Moisés parou? Moisés recuou? Pessoas podem nos ferir. E quantas feridas nós temos do passado? Quantas lutas nós temos de pessoas que nós confiamos, entregamos a nossa vida, de pastores que nos feriram? Quantas feridas não tem de ingratidão, traição, crítica injusta? Quantas? Não importa, irmão. Chore,
Derrame a lágrima, mas permaneça firme. É de um amigo, de um irmão da igreja. Permaneça. Paulo, quando ele escreve isso, ele está escrevendo para um povo que em alguma medida o magoou. Essa talvez seja a quarta carta que ele escreve aos Coríntios. Tem toda uma questão histórica que nós não vamos conseguir entrar aqui agora, mas ele faz algumas citações. Olha, eu já vos escrevi isso, que não necessariamente está na primeira epístola. E talvez a primeira epístola seja a segunda, porque na primeira ele diz que já escreveu. Então, são muitos entreveros que na escola bíblica a gente resolve isso um dia. Mas aqui, Paulo, ele está sendo exaustivo. E essa igreja insistiu em feri-lo. Essa igreja insistiu em não ouvi-lo. Só que, além de Paulo não desistir de caminhar e não desistir do ministério, pasme, ele não desistiu dessa igreja. A igreja talvez mais problemática do Novo Testamento. O povo mais problemático, tirando o povo judeu, que era uma tristeza, uma luta tão grande. Mas Paulo não desistiu. Eu não posso escolher ovelhas, irmãos. Eu não posso escolher, nós temos o Raízes, que é um processo de membresia. Mas é para que aquele irmão, aquela irmã que deseja se amembrar, conheça o ministério. E a gente o conheça também. Mas não é como se fosse uma prova, um teste. É um processo que é necessário. Eu não escolho da mesma forma que os irmãos não escolhem os irmãos. Não escolhem os membros que vão chegar. Ah, não, aquele ali é 50% irmão. Aquele nem irmão, aquele é primo. Segundo grau. Não temos isso. Pode ter magoado, pode ter ferido, pode ter pecado, pode ter causado um escândalo. Se pediu perdão e está firme em Cristo, nós temos que abraçar, mesmo que nos tenha ferido. E isso se estende à nossa família, ao nosso círculo íntimo. Nós, mesmo em meio à dor, tristeza, decepção, em choro e lágrimas, nós temos que ter um coração perdoador. O amor bíblico, ele não vai passar pano para o pecado. Pode ter certeza, se houver escândalos no meio da igreja, eu, como pastor, tenho que intervir. Se algum membro da igreja escandalizar lá fora, eu, como pastor, tenho que intervir. É uma prerrogativa minha, é uma responsabilidade minha. E nós não vamos passar pano para o pecado. Nós não vamos olhar e falar, não, o irmão vai ficar magoado. Como diria Lutero, se eu não estiver enganado, prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Porém, não vamos ignorar erros, mas também não vamos desistir uns dos outros. Quem ama, confronta, disciplina, corrige, insiste, mesmo com o coração cheio de tristeza, por Saul ter abandonado o Senhor. Samuel não para. Ele tinha alguma estima por Saul, um carinho, um apego, eu não sei. Mas Samuel não recua. O Senhor fala, Samuel, vai lá. Vai ungir Davi. Mesmo triste, Samuel vai. Samuel não permitiu que a decepção com Saul o impedisse de continuar servindo a Deus. Eu sei que são muitas decepções, eu sei que são muitas e muitas tristezas. Não permita que isso te pare. Eu gosto de fazer o seguinte exercício quando a aflição toma o meu ser. Quantas vezes eu não decepcionei e não entristeci o meu Senhor? A pergunta que eu faço, ele desistiu de mim?
Ele quis me deixar de lado por decepções e tristezas? Não, ele não quis. Porque em muita tribulação, verso 4, e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tem. Paulo estava chorando. Esse grande homem, que há quem diga que ele era meio pequenininho, que traz inspiração para alguns. Talvez por isso que ele era cheio do poder de Deus, era fácil de encher, né? Aí explica muita coisa, né? Mas esse homem de Deus estava chorando. Esse homem de Deus pregava em lágrimas. Me lembra John Wesley, que foi conhecido por pregar no túmulo de seu pai. E dezenas, centenas de almas se converteram. Porque Paulo, John Wesley, Moisés, Elias, Samuel e todos os homens de Deus usam da dor não como justificativa e desculpa para parar, mas usam a força que ela dá em Deus para continuar a sua jornada. Me lembro de Hebreus 11, que fala que da fraqueza eles tiraram força. E com essa força continuaram, pregaram, anunciaram. Ele liderou mesmo com o coração quebrado. Ele continuou apesar da dor. Salmo 56, verso 8 diz: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? O salmista, passando por perseguição, luta e aflição, ele não pede simplesmente retira a dor, mas ele reconhece que toda lágrima, toda dor, Deus recolheu e ele está diante e olhando para todos. Jeremias, o nosso último exemplo, ele, sendo um profeta da parte do Senhor, ele pregando de forma exaustiva, o Senhor lhe dá uma promessa. Já pregamos aqui na mensagem o perfil de um profeta. O Senhor faz uma promessa a ele: Jeremias, você vai passar por muita luta, Jeremias. Você vai pregar e não vão te ouvir. Você vai anunciar e não vão se converter. Você vai profetizar, Jeremias, e eles não vão se inclinar. Você vai pregar, mas vai ser como um muro de bronze. O coração como uma pederneira, eles não vão querer te ouvir. Jeremias entrou sabendo. Mas ele tem a audácia de, orando, falar: persuadiste-me, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo o dia. Jeremias triste, e ele, diferente dos outros, ele quis parar. Ele quis parar. Ele chega ao ponto em Jeremias 20 de falar: eu não prego mais. Eu não vou continuar. Mas não dá para parar. Aquele que foi chamado, aquele que tem ministério, aquele que foi chamado e está cheio do Espírito, mesmo que queira parar, ele não consegue. Quem tem um encontro com Jesus não recua, mesmo em meio à dor. Jeremias quis desistir, mas o fogo do Espírito estava nele. O próprio Paulo fala no capítulo 1, verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação,
com a consolação com que nós mesmos somos consolados. Porque, como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação, é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Paulo entendeu que as dores que ele passou não foram para ferir outros, pelo contrário. As dores que ele passou, os sofrimentos que ele teve, as perseguições que ele sofreu, Deus o consolou, para que mesmo que essas dores que foram consoladas tenham sido geradas pelas suas ovelhas, pela igreja, por pessoas próximas que ele confiava, Deus o consolou. E agora chegou a hora dele consolar outras pessoas. Mesmo que essas pessoas sejam aquelas que o feriram. Ele estava ali e consolou. Esse é o amor que ele mesmo fala em Romanos 5:8. Que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém, irmãos?